Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa quarta meia hora, acho que é a quarta meia hora agora, né? Quarta meia hora. Arrumei o metrô com acento, ficava metro, né? É que em inglês se fala metro, né? De metropolitan, né? Fizemos... Ah, não, deixa eu começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você está vendo, mas é um prazer estar entrando na sua casa, na sua telinha. Muito obrigado pela permissão de entrar na sua vida. E agora eu vou fazer o seguinte. Na aula passada a gente leu o texto. Eram praticamente 3 slides. Eram 2 slides grandes e 2 merreca, mas então deu 2 slides e meio. Vou ler o texto de novo. Eu estou aguardando, eu estou contando que você leia esses textos em casa antes da aula. Se você não leu, você leia depois veja a aula. E leia exaustivamente várias e várias vezes. Carrega debaixo do braço, debaixo da axila, né? E vai carregando para onde você pegou o metrô, você pega, eu vou trabalhar aqui. E leia várias e várias vezes para o seu cérebro, para o seu cérebro estar sempre em contato, tá claro? Vamos lá então. Vou ler rapidamente, vou gastar 2 minutos da nossa aula para a gente poder fazer o quê? Ler o texto. E foi legal porque eu li o texto na aula passada e agora você teve tempo de responder às questões. Vamos lá então, fechando o texto só, an overview of Chicago Trains and Bus Public Transportation System. E a tradução também vai ser rápida porque ela já foi feita. Uma visão geral, uma visão de cima do sistema de transporte público de ônibus e de trens de Chicago. Chicago, like any big city, has its share of traffic issues, and it can sometimes be very frustrating traveling through the city by car. Not to mention the scarcity of street parking and the ever-increasing costs of downtown parking garages, and Chicago public transportation starts to look like a great choice for getting around town. Chicago, como qualquer grande cidade, ou como qualquer cidade grande, tem sua parcela de problemas de trânsito. E ela pode às vezes, ser muito frustrante viajar, cruzar a cidade, né? Viajar através da cidade seria cruzar a cidade de carro. Not to mention, sem mencionar a escassez de vagas de estacionamento na rua e os cada vez mais altos custos de quê? Dos estacionamentos do centro da cidade. E o transporte público de Chicago começa a parecer uma grande escolha, uma grande aposta para se passear pela cidade. Depois, fortunately, Chicago trains and buses are a great way to get you where you need to. Follow this guide and you'll be zipping around the city in no time. Felizmente, os ônibus e trens de Chicago são uma grande maneira de get você onde você precisa ir. Siga este guia e você estará se locomovendo rapidamente pela cidade em pouquíssimo tempo. Chicago Trains and Public Transportation Basics. The Chicago Transit Authority, CTA, runs a network of trains and buses that service nearly every corner of the city. The trains fall under 2 categories, subway and elevated trains, DL. Esse DL é quando elevated. Então, o título, conceitos básicos, coisas básicas do transporte público e de trens de Chicago. O Departamento de Trânsito de Chicago administra uma rede de trens e ônibus que atendem quase que todas as esquinas, né, todos os cantos da cidade. Os trens se situam em 2 categorias. Subway, que seriam os metrôs, né, que é debaixo da terra, e os trens elevados, os L. A quick look at a map of the Chicago train system and you can see it spiders out from downtown and is your best bet for getting to most of your Chicago destinations. Uma rápida olhada no mapa de Chicago, no mapa do sistema de trens de Chicago, e você pode ver que ela se alastra a partir do centro da cidade e é a sua melhor aposta, a sua melhor escolha para para chegar à maioria dos seus destinos em Chicago. E o restinho aqui, the CTA buses fill in the gaps running on a regular schedule on most major city streets. Os ônibus deste departamento de trânsito preenchem os gaps, preenchem as lacunas, preenchem os horários vagos, rodando acho que é uma boa palavra, rodando num horário regular na maioria das cidades. Das ruas, desculpa, vai lá. Adaptado de tal lugar aí, HTTP, go Chicago about. Você não vai nunca descobrir onde é que os caras tiraram isso. Então os caras realmente têm a manha de achar lá, acho que a mãe dos caras que fazem a prova,
acho que trabalhava em Chicago, lá nas ruas de Chicago, não sei se eu posso falar isso, né? Mas os caras procuram umas coisas que só Deus duvida que existem. Vamos lá, até Deus duvida. Vamos lá. Agora, a primeira pergunta, professor Roberto, para que eu vou responder a primeira pergunta? O senhor já fez isso na última aula, eu sei disso, mas só para a gente poder fazer aqui o cronograma. A synonym for issues in the above text is. Então, um sinônimo para a palavra issues do texto acima é, nós já vimos na outra aula, que a alternativa certa é problems. E agora eu vou pedir para você olhar para mim, olhar para esses olhos azuis. Parece que está frio aqui, viu? Só um detalhe aqui, eu estou aqui de novo, todo arrepiado aqui. Senhores, marca aí. A palavra issue não quer dizer somente problemas, tá? Marca aí. Issue também quer dizer, coloca aí, assunto. Issue quer dizer assunto. Tópico. Repete, professor. Assunto. Tópico. Problema que a gente está aí já. E questão. Mas esta é uma questão muito importante. Esse é um tópico muito importante. Esse é um assunto muito importante. Então, issue também quer dizer isso. Caso você se depare, existe a possibilidade também? Existe a possibilidade também de você falar, marca aí o verbo to issue. O verbo to issue quer dizer emitir. Emitir. Então, o que acontece? Por que eu estou chamando isso? Eu costumo muito dar aula para o pessoal que vai fazer Receita Federal, Banco Central. E a palavra issue aparece muito em termos de finanças, tal como emitir papel moeda, emitir um relatório, emitir um documento. No caso do nosso querido e amado metrô, que é para quem você está fazendo essas aulas, eles podem talvez fazer o quê? Eles podem talvez fazer algum texto referindo-se à catraca eletrônica e à emissão de bilhetes. Pode ou não pode, Rafael? Fala a verdade, hein? Pai Roberto vê o futuro, se cair um texto disso, eu vou abrir uma banca vendo o futuro, eu vou ganhar mais dinheiro como professor, vendo o futuro das pessoas. Então, marca issue também, o verbo to issue quer dizer emitir. Emitir um documento, dinheiro. No caso, eu acho que poderíamos pensar em termos de quê? Emitir bilhete eletrônico, emitir passagem de metrô. Tá claro? Então, veja. E também tem uma, então, to issue é esse verbo, e a palavra só issue também quer dizer emissão. The ticket issue, né, a emissão de bilhetes, então pode ser isso também. Tem uma outra palavra também, que se houver alguma diferença eu desconheço, mas pode cair. Marca aí, eu vou soletrá-la. Eu vou soletrar a palavra e você vai escrever no seu bloquinho aí do lado da palavra issue. I-S-S, U de urubu, A de amor, N de navio, C de Corinthians, E de eu nunca vou te abandonar. Professor, repete que eu não entendi. Vamos lá. I-S-S, U, que é o issue, tá aí. I-S-S-U, A, N de navio, C de Corinthians e E de eu nunca vou te abandonar. Issuance. Issuance também quer dizer emissão. Então vai que os caras colocam isso na prova, a gente está agora pensando já sabemos que issuance quer dizer emissão. Perfeito? Pergunta número 22. E eu não mudei a numeração das perguntas para ficar original à prova. Olha aqui a danada. O significado de get no texto é ir, trazer, levar, pegar, conseguir. Repetindo, ir, trazer, levar, pegar, conseguir. Na prova você não faria esse processo, você iria primeiro olhar lá, opa, tem o get lá em cima. Aí você iria para a pergunta, você viu o get lá em negrito. Puxa, deixa eu ver, se ele botou em negrito, se ele colocou em grifado, porque ele vai perguntar, o danado não dá ponto sem nó. Então o que acontece? O get está lá. Então você já vai para a pergunta de 2 e ele quer saber se o get que está lá em negrito, você nem precisou ler o texto inteiro, para responder, você já está com duas perguntas respondidas, né? O issue e o get. Então vamos lá. Get pode ser ir, trazer, levar, pegar e conseguir. Então, voltando lá no texto. Cadê essa bagaça? Está aqui. Então, olha só. Felizmente, os trens e os ônibus de Chicago são uma grande maneira de get onde você precisa ir. Quer dizer, uma maneira de quê? De ir, trazer, levar ou pegar. Vamos ver qual é a alternativa certa. A alternativa certa, C de quê, Rafael? Corinthians, muito bem. Professor, para de falar de Corinthians. Tá bom, vou parar de falar de Corinthians, vamos falar então de letra C de campeão, que é sinônimo, né? Professor, é aula de inglês, então não fala isso, tá bom. Então vou botar champion, que é campeão também, que é sinônimo de campeão, que é sinônimo de clubes. Então vamos lá, então felizmente, os trens e os ônibus de Chicago são uma grande maneira de levar você onde você precisa ir. Aí você pensa que faz sentido. Ou seja,
talvez até no texto original estivesse a palavra take, que é levar. Ele trocou pelo get para testar o seu conhecimento. E isso é uma pergunta que faz realmente, né, testa, ela verifica se você realmente se você realmente entendeu o que estava sendo dito. Perfeito? Vamos para a próxima pergunta agora, pergunta 23. Tá. No texto, nearly, a palavra nearly pode ser traduzido como satisfatoriamente, ou como diz minha empregada maravilhosa, Dona Cícera, satisfatoriamente, absolutamente, perto de, longe de ou quase. Satisfatoriamente, absolutamente, perto de, longe de e quase. Então veja. Ele sabia que você iria olhar para a palavra nearly. Se você tirar esse LY que tem na palavra, você vai ter o quê? Você vai ter a palavra near. O que é near? Near quer dizer próximo. Então ele colocou aqui perto de e longe de. Tá? Se fosse uma prova da ESAF, senhores, eu sei que não tem nada a ver, mas só para você ver como a gente precisa pesquisar e precisa analisar como é que funciona cada alma da prova. Na ESAF, se você um dia for fazer prova da ESAF, você tem duas opostas aqui, que quer dizer perto de e longe de. Na prova da ESAF, quando tem duas opostas, costuma ser uma das duas, tá claro? Só estou dando essa visão, mesmo sendo Carlos Chagas, para você ver que cada banca tem a sua alma, cada banca tem a sua cara, tem o seu RG, né? Aqui no caso não posso fazer isso, não posso pensar nessa questão de opostas, né? Longe de e perto de são opostas. A alternativa certa é quase, tá? Então nearly quer dizer quase, talvez até porque near é próximo, uma coisa que está próxima está quase perto lá, talvez essa seja a origem. Então, nearly marca aí quer dizer quase. Só que agora eu tenho uma surpresa para vocês. Olha só o próximo quadro que vai ser pulado aí. Olha que bacana, olha que bacana, olha que bacana. Então, eu já vou clicar essas duas vezes aí, para o povo já ver. Eu gostaria que vocês copiassem isso. Pode clicar mais uma. Vou clicar mais uma. Repara, senhores, senhoras e demais. Você tem aqui algumas palavras que têm ideia de aproximadamente. E as últimas três eu coloquei como se fosse o quê? Como se fosse quase. Se uma coisa é aproximada, ela está quase. Então eu coloco as duas traduções como mais ou menos a mesma coisa. Então veja, no slide lá em cima, deixa o slide na tela, pessoal. Para o vídeo agora, e copia essa lista aqui. Então veja, você tem a palavra more or less, approximately. O about você conhece como a respeito de, sobre, no que tange, mas também quer dizer, quantas pessoas tinha lá? Tinha about 20 people, tinha aproximadamente 20 pessoas. Então o about também está nessa. Around também, que é cerca de. Roughly também. Depois você tem três palavras que tem perhaps, maybe e some. Senhores, professor, perhaps não é talvez? Perhaps quer dizer talvez, maybe talvez, e some quer dizer alguns, algumas. Só que é muito comum, se essas palavras estiverem, logo após essas palavras, você tiver um numeral, você vai traduzi-las como quase, ou aproximadamente. Então, por exemplo, o PIB do Brasil cresceu, isso eu vi uma vez num texto da internet. O PIB do Brasil cresceu some 1.7%. Cresceu. Se você traduz como cresceu como alguns 1,8%, não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, se quem cresce alguns 1,8%, cresceu umas 3 vezes 1,8%, deu 5 ponto alguma coisa. Não, não é isso. Some 1.7, 1.8% quer dizer aproximadamente 1,8%. Poderia também estar escrito perhaps 1.8% ou maybe 1.8%. Então, se tiver essas três palavras com um número depois, você tem aí a tradução de aproximadamente. Fechou? Fechou. E o almost e o nearly também. O almost é mais conhecido, o almost é bem mais conhecido, porém, contudo, entretanto, na vida, tem o all but. E o all but é uma palavra que eu vou confessar para vocês, feche-me aqui, agora eu vou fazer um testemunho. O ano era 2002, prova da Receita Federal, e apareceu esse all but. Poucas pessoas têm a coragem de chegar na câmera e falar assim, eu não sabia. E aí eu li o texto, foi a única vez que a ESAF fez 15 perguntas, numa prova de Receita Federal, sempre foram 10,
E estava lá no meio do texto a palavra all but. E por que eu estou contando essa história para vocês, mesmo não sendo o Carlos Chagas? Para você perceber que quando você tem uma historinha amarrada numa determinada palavra, você não esquece. E aí estava lá o professor Roberto, vendo o texto, preparando a explicação do texto e a tradução, quando ele se depara com a expressão all but, e ele não lembrava o que era. Depois ele se recordou, ele sou eu, né? Eu me recordava que eu tinha visto isso algumas vezes, muito pouquíssimas vezes. E o all but eu achei até que era um erro de digitação. Quando eu fui lá, no dicionário, eu descobri que all but quer dizer quase. Então marca aí, senhores e senhoras e demais. Almost, marca na sua apostila aí, dá uma olhada no quadro aí. Almost era mais conhecida, quer dizer quase, o nearly também. E agora os senhores estão fazendo parte de um seleto grupo, porque poucas pessoas sabem disso. O all but também quer dizer o quê? Quase. Fechou? Fechou. Mas professor, isso não tem muita... Isso não costuma cair, né? Às vezes eu vejo alunos que você vai dar aula de conversação, ou leitura mesmo, mas isso não é muito comum, né? Cara, o cara não vai só ensinar o que é comum, ele não vai pedir só o que é comum, ele vai pedir também o que é incomum. Tudo ele quer te dar rasteiro, o cara não vale nada, o cara que faz a prova lá, lembra? Né? A mãe dele ficava lá no sistema de ruas de Chicago, lá, porque ela sabe tudo dos ônibus lá, tá claro? Vamos lá então. Então, a pergunta 23 já foi feita. Vamos lá, pergunta 24. Segundo o texto, nem todo mundo gosta de uma cidade grande como Chicago. Ora, professor, mas ele nem mencionou isso. Eu sei disso. Ele nem mencionou isso daí, mas ele coloca isso para, tipo assim, o cidadão não teve tempo de ler, então ele vai tentar o quê? Inferir, ele vai tentar deduzir. E obviamente que cidades grandes ou tem gente que ama ou tem gente que detesta. Letra B de bosque. Inclusive a letra A está fora. Letra B de bosque. Se assustou, né? Se assustou, né, Rafael? O carro ainda é uma boa alternativa ao transporte público em Chicago. Ora, professor, mas ficou claro numa parte do texto. Vamos ver qual que é esse texto aí? Vamos ver qual é essa parte? Deixa eu ver aqui, peraí. Como é que é a pergunta mesmo? O carro ainda é uma boa alternativa. Logo no comecinho ele fala isso, né? Na primeira frase, Chicago, como qualquer grande cidade, tem sua parcela de problemas de trânsito e pode, às vezes, ser muito frustrante viajar pela cidade, cruzar a cidade de carro, sem mencionar a escassez de estacionamentos em ruas e o alto custo dos estacionamentos, né, vagas de estacionamentos, e o transporte de Chicago parece ser... Ou seja, voltando lá na pergunta 23, 24... o carro ainda é uma boa alternativa ao transporte? Não, porque ele fala que inclusive tem o que lá? Tem pouco lugar para parar na rua e os estacionamentos estão caros. É fácil estacionar nas ruas de Chicago? Não, porque ele inclusive fala scarcity, ele fala escassez de vagas de estacionamento em ruas. Alternativa D, há bons meios de transporte coletivo na cidade de Chicago. Me parece que isso daí é o correto, porque ele fala que trens são elevados e não sei o que lá, e os ônibus, o sistema de ônibus, fill in the gaps, que ele fala, preenche as lacunas. Quer dizer, o que o trem não atende, o ônibus vai lá e atende. Então, e o número de ônibus excede os de trens em Chicago, ele nem mencionou isso, a alternativa certa, D de desejo. D de desejo, D de dromedário, ou como diz um professor aqui, D de jeans. E aí depois nós descobrimos que ele não sabe falar português direito. Pergunta 24 é essa, agora vamos lá então, pergunta 25. Em Chicago, vamos começar de baixo para cima. A melhor forma de se locomover em Chicago, a melhor forma de se locomover em geral é o metrô. Não, vamos começar de baixo para cima, professor, presta atenção, você manda fazer uma coisa, faz outra. Letra E de energúmeno. Os ônibus não têm horário fixo. Ele fala no texto, professor, se o senhor não lembra, que tinha um regular schedule, bem na penúltima frase. Regular schedule quer dizer um horário regular. Então, eles têm, sim senhor, horário fixo. Então, essa está fora. Pega essa questão aí, essa alternativa, enfia no ralo e joga água atrás. Letra D de dado. Apenas os trens elevados servem os subúrbios. Apenas os trens elevados servem os subúrbios. Vamos dar um pulo lá em cima? Vamos ver. Somente os... Não. Ele fala aqui, no terceiro parágrafo do texto, the Chicago Transit Authority, acho que é o próximo, hein?
runs a network of train and buses that serves nearly every corner of the city. Então, o sistema, né, o Departamento de Trânsito de Chicago administra uma rede de trens e ônibus que atendem quase que todos os cantos da cidade. Quando ele fala todos os cantos da cidade, isso quer dizer que ele vai para cada lugar, subentende-se que vai para a periferia, que vai para todo lugar. Perfeito? Então, voltando à pergunta lá, os ônibus não têm horário fixo, já foi. Os trens elevados, apenas os trens elevados servem os subúrbios, não, ele fala que é o sistema como um todo. Os ônibus costumam estar sempre lotados, ele nem menciona isso. 25. As linhas de ônibus servem apenas ao centro da cidade, ele não fala isso. E a alternativa certa, A de amor. A melhor forma de se locomover em geral é o metrô, porque ele coloca no texto, lá no comecinho, ele fala que é a melhor aposta, is the best choice for getting around the town. Ou seja, é a melhor aposta, a melhor escolha. Ou seja, é a melhor forma de se locomover em geral é o metrô. E eu já coloquei, eu não sei se eu coloquei já o assento no metrô lá, tá claro? Então veja, de qualquer maneira, nós estamos chegando no final da aula. Então veja o que acontece, senhores. Não dá tempo para fazer a outra parte, não é? Já estouramos a outra, né? Já estouramos a outra. Se eu acabar um pouquinho antes, você não vai reclamar, não vai ligar que os caras fez 28 minutos. E na outra eu fiz 34 para dar justinho para vocês. Para a gente fazer isso daqui, então, para a gente utilizar esse tempo de forma mais otimizada, vou ler o texto novamente. E por que eu vou fazer isso? É para enrolar, professor? Não. Você vai perceber que quanto mais você lê o mesmo texto, mais o seu cérebro... Para quem não lembra o que é cérebro, o Rafael aqui não sabe, não lembrava o que era. Cérebro é um órgão que fica por trás dos olhos, dentro da sua cabeça, que Deus nos deu e nós não temos usado. É claro isso? Isso é uma constatação de que eu também, todos nós aqui, estamos cada vez usando menos o cérebro. Nem o telefone do namorado e da namorada a gente lembra, porque o iPhone, o Galaxy, não sei das quantas lá, o smartphone, ele já está lá, é só você clicar no nome do namorado. A tua dificuldade não é mais lembrar que número tem, o celular já faz para você. A tua dificuldade talvez seja lembrar qual que é o namorado daquela semana, a namorada daquela semana, mas não o número do telefone. Então, quanto mais você ler o texto, melhor. Vamos lá, então, volta lá no An Overview of Chicago Trains and Bus Public Transportation System. E eu não vou traduzir, hein? Vamos lá. Chicago, like any big city, has its share of traffic issues, and it can sometimes be very frustrating traveling through the city by car, not to mention the scarcity of street parking and the ever-increasing costs of downtown parking garages. And Chicago public transportation starts to look like a great choice for getting around town. Fortunately, Chicago trains and buses are a great way to get you where you need to go. Vou falar de novo que eu comecei a fazer palhaçada aqui. Fortunately, Chicago trains and buses are a great way to get you where you need to go. Follow this guide and you'll be zipping around the city in no time. Chicago Trains and Public Transportation Basics. The Chicago Transit Authority runs a network of trains and buses that service nearly every corner of the city. The trains fall under two categories, subway and elevated trains, DL. A quick look at the map of the Chicago train system, and you can see it spiders out from downtown and is your best bet for getting to most of your Chicago destinations. The CTA buses fill in the gaps, running on a regular schedule on most major city streets. Tá claro isso? Então, fechando agora o nossa aula. Forte abraço para vocês, obrigado. Tudo que vocês me desejarem, Deus lhe dê em dobro. Um beijo no coração do meu amigo também, Fábio Ribeiro, São Paulino Fábio Ribeiro, e o meu querido palmeirense, Eduardo Benjamin. E do corintiano para vocês e para todas as torcidas dessa nação brasileira. Forte abraço e sucesso. Um abraço.